Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. A igualdade de gênero é um dos objetivos para uma agenda de desenvolvimento sustentável proposta pelas Nações Unidas para alcançarmos até 2030. Um dos pontos importantes desse objetivo é a garantia de participação política de mulheres e homens em igualdade de condições. Apesar dos avanços recentes que demonstram que cada vez mais mulheres ocupam cargos de liderança e participam ativamente do processo eleitoral, a violência política contra elas continua sendo um obstáculo para o exercício pleno desses direitos políticos. E é sobre essa questão que o Contraplano de hoje vai abordar. Para construir o programa de hoje com a gente, recebemos a Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Daniela, a Procuradora da Mulher da Câmara Municipal de São Luís, a vereadora Carla Sarney, e a integrante do Fórum Estadual de Mulheres e criadora de conteúdo digital, Thaísia Ramalho. Muito obrigado por terem vindo, por terem aceitado. Deputada, eu queria começar falando sobre uma estatística de uma pesquisa. 53% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, só que menos de 20% das mulheres ocupam algum cargo político. Essa desigualdade é fruto já de uma violência contra as mulheres? Essa desigualdade já é estrutural, começa dentro dos próprios partidos políticos, que são partidos comandados por homens, em sua maioria. Eu lembro bem de um relato que eu ouvi uma vez da senadora Elisiane Gama, que disse que para presidir um partido ela teve que ser deputada estadual, deputada federal e senadora para conseguir estar à frente de um partido político. Isso já mostra a dificuldade que nós, mulheres, temos de ocupar espaços onde antes eram ocupados predominantemente por homens. Lembro bem também de quando eu resolvi sair candidata. E aí é onde chega o medo de enfrentarmos determinadas situações. Eu lembro que a primeira coisa que eu ouvi de membros, pessoas esclarecidas da própria família foi: tu vai entrar nessa, tu vai expor tua família, tu vai te expor, falta muito quem nos encoraje. Aparece quem desencoraje e aí realmente já começa-se um ciclo de violência. O medo de expor a família, o medo de expor a sua vida pessoal, porque eu costumo dizer que vão na sua honra, vão na sua dignidade para tentarem lhe impedir de avançar. Nos últimos dias mesmo eu passei por uma situação bem constrangedora, bem delicada, onde não se podiam falar da minha ausência de trabalho, porque eu trabalho pra caramba. Onde não se podia falar da minha ausência de compromisso, porque eu tenho um compromisso com tudo que eu faço na vida, sempre foi assim. E aí foram para onde? Foram para minha honra, foram para minha dignidade. Eu sofri o pior tipo de violência política que uma mulher pode sofrer, que é ter a sua vida pessoal ali exposta, você ser escrachada em plena uma tribuna de uma Câmara Municipal por um vereador, por um agente político, que entende que deveria respeitar todas nós mulheres, mas não, a gente é violentada o tempo todo. Essa não foi a primeira vez, estou falando do momento mais recente, e o tempo todo tem sido assim. A gente tem que ter cuidado onde a gente pisa, nós temos que ter o máximo de cuidado com o que a gente fala, nós temos que ter cuidado com o que a gente veste, porque vão na tua honra, vão na tua dignidade, vão na roupa que tu usa, vão no jeito que tu senta, na forma que tu se comporta, porque nós mulheres, essa é uma característica nossa, não desqualificando, desmerecendo os homens, que nós temos grandes políticos, grandes homens políticos que fazem história, mas nós, mulheres, nós temos uma característica que é singular, que é de nós, né? A gente tem muito mais responsabilidade com o que a gente faz, a gente tem um lado mais sensível, né, com o que a gente vai fazer, e na política também funciona dessa forma. Então usam disso, porque compromisso não nos falta, vontade de trabalhar, coragem para o enfrentamento também não nos falta. E aí vão onde? Vão lá na dignidade da Carla, vão lá na honra da Thaísia, vão lá para tentar te desequilibrar, te desestruturar, para fazer com que tu não avance. Lembro que ano passado, pré-campanha, eu sofri também muita violência política, eu acho que o Maranhão inteiro testemunhou isso como uma forma de me frear, para que eu não tivesse coragem de enfrentar o processo eleitoral. Mas aí é raro feio.
Erraram feio, porque acho que foram mexer com a pessoa errada. Porque quanto mais vão para cima, mais vontade, motivação de mostrar que nós somos capazes de enfrentar, que não são falas machistas, misóginas, sexistas, que vão nos parar. Mas isso funcionou comigo. Não funciona com todo mundo, isso não é uma característica de todas as mulheres. Tem mulheres que realmente freiam e se veem numa situação onde não conseguem avançar, têm medo de avançar e de continuarem sendo ali, ó, escrachadas, expostas, e a gente acaba perdendo muita gente boa. Digo sempre isso, a gente tem muita gente boa para disputar o processo eleitoral. Mas, Daniela, mas por que a gente tem gente boa e por que esse número ainda é tão baixo? Que foi onde tu começou a tua pergunta. Por que esse número é tão baixo? Esse número é baixo, sabe por quê? Porque mulheres que têm capacidade de ir para o enfrentamento, mulheres, elas muitas vezes não recebem o devido apoio dos seus partidos políticos, elas não recebem o devido apoio de quem está em volta. E aí fazem o quê? Os partidos acabam usando mulheres, candidaturas laranjas, apenas para ocupar um espaço determinado pela lei. Nós perdemos de ter excelentes representantes nos diversos poderes, sejam eles no legislativo estadual, municipal, no executivo, por falta de, antes de tudo, apoio. Mas isso é algo que é cultural, que a gente ainda vai ter que ralar muito para mudar um pouco desse contexto, é patriarcal. Nós, mulheres, não fomos criadas lá atrás e nem educadas para nos tornarmos políticas. Nós fomos criadas para nos tornarmos donas de casa. Isso vem dos nossos avós, quando tinham lá 8, 9, 10 filhos, só cuidavam da casa e cuidavam da família. Só que existe uma nova geração de mulheres, né? Isso é legal de ver, porque essa nova geração de mulheres, como nós que estamos aqui hoje, a gente tem buscado não só exercer, né, os nossos mandatos, não só exercer a nossa função dentro da sociedade. Nós temos também buscado, através dos nossos mandatos, das posições que nós ocupamos, mostrar que nós vivemos um novo momento, que nós vivemos uma nova era, que nós somos maioria da população, que nós somos maioria do eleitorado. E que nós só precisamos nos apoiar umas às outras, nós precisamos conhecer melhor sobre os nossos direitos, porque a partir do momento que nós conhecemos o que é direito nosso, a gente vai para o enfrentamento, né, com muito mais informação, com muito mais força e com muito mais poder para enfrentar aí essa turma que acha que lugar de mulher ainda é dentro de casa. Vereadora Carla Sarney, a senhora concorda? A violência política acaba desestimulando, de repente, uma participação maior das mulheres? Concordo plenamente. Acho que essa questão da mulher se achar ainda também um pouco inferior, que não é, como a deputada Daniela falou, vindo uma questão patriarcal ali, do pátrio poder, né? Isso, ela infelizmente, ela enraizou na sociedade. E a gente, apesar, nós só temos 92 anos que votamos, temos direito a voto. Então assim, é pouco tempo, se nós formos, 92 anos não é nem um século, né? Então, eu acho que a mulher, mas a gente tem que, na verdade, incorporar a responsabilidade que Deus nos deu. Tomar posse da bênção. Por que eu digo isso? Olha, Deus criou Adão e nos fez da costela de Adão. Entretanto, nós concebemos a vida. Ele deu a responsabilidade maior para a mulher. Hoje, a vida provém da mulher. Então, a mulher tem que ver que ela tem uma grande responsabilidade dentro da sociedade e ter coragem de tomar atitudes, seja no ambiente de trabalho, empresas, política, e ser participativa. Onde a gente coloca a mão, o dedo, a gente tem um olhar mais amoroso, a gente tem um olhar mais sensível, o que ameniza, inclusive, algumas situações. Eu vejo na própria Câmara Municipal, nós somos 31 vereadores, 5 só mulheres. Pouquíssimo, né? Lá eu sou procuradora da mulher, tem 2 procuradoras adjuntas e outras 2 vereadoras. O que a gente procura fazer? Nós somos 4 presidentes de comissões, a gente foi para cima, não, a gente quer as comissões. Hoje a comissão mais importante é presidida por uma mulher, que é a de direito, a CCJ. Então a gente também tem que dizer a que vem, olha, nós estamos aqui, mas nós queremos a representatividade devida ao que a gente merece aqui. A gente estudou, está aqui, vamos para a tribuna. Então é isso, mas a gente tem que saber também do que ocorre em relação ao país. A violência política, hoje tem um dado que nos primeiros 3 meses de 2023, temos mais de 114 casos de violência, de abuso político no Brasil, violência política. É um caso constatado. É seríssimo. Então o que, meu Deus? Onde nós estamos vivendo?
O que nós precisamos fazer mais? Também ter apoio dos homens. Não queremos igualar, a gente quer nosso espaço, né? Nosso espaço. Eu acho que essa visão vem de dentro da política, porque nós somos legisladoras, tanto a nível estadual, municipal, federal, e também precisa que a gente também haja querendo mais mulheres. Eu acho que a mulher tem aquela... a mulher disputa com mulher, não. A gente tem que querer ajudar nós, mulheres, para a gente alcançar mais espaço de poder. Thaísia, quando a gente está falando dessa violência política, também é uma reprodução dos diversos tipos de violência nesse âmbito político, né? E a raiz dela é a sociedade patriarcal mesmo, que constitui a nossa sociedade? Fábio, me permita cumprimentá-lo, cumprimentar a deputada Daniela, cumprimentar a vereadora Carla, cumprimentar a você, telespectador. É uma alegria muito grande estar aqui. E, Fábio, voltando aqui à sua pergunta, é histórico. É patriarcal, sim. Muitas mulheres, elas não se candidatam, elas não entram na política pelo medo da exposição, pelo medo do que vão eu poderia dizer, que a Daniela acabou de falar, né, dos vários preconceitos, dos vários problemas que vão enfrentar. Se ela veste uma roupa, ela está sendo observada. Se ela bota um batom diferente, ela está sendo observada. Se ela fala, ela está sendo observada. Ela é observada em todos os ângulos, de todas as formas e exposta. E aí essa exposição, ela amedronta muitas mulheres. E aí tem pesquisa científica que fala que um dos maiores problemas das mulheres não estarem com sua representatividade de forma maior, né, de forma mais ampla, é justamente esse. É o medo da violência política. Esse medo, ele perpassa gerações. Ainda não fez 100 anos, né, o voto. E aí essa evolução, ela vai se dar sim, mas ela vai se dar a partir do momento em que nós nos reunimos aqui num espaço como esse e discutimos esse assunto, colocamos em pauta esse assunto, esclarecemos. O que vai dar fim a essa violência política é justamente isso, é a informação, o poder da informação, chegar até as pessoas. Sem informação, não tem mudança de comportamento. Existe uma legislação federal que criminaliza, né, a questão da violência política, que é muito recente. Ela é de 2021, né, tem pouco mais de 2 anos. Ela é suficiente? Ela contempla aquilo que deveria ser a criminalização dessa violência, deputada? Eu sempre falo que quando nós conhecemos sobre os nossos direitos, fica mais fácil a gente agir. E foi pensando, inclusive, nisso que nós criamos aqui na Assembleia Legislativa a cartilha Minha Irmã, Teu Direito é Lei. E, através dessa cartilha, ela leva um pouco mais de informação para que as mulheres do Maranhão conheçam mais sobre os seus direitos. E, com certeza, já existe uma legislação vasta. Mas muita gente não tem nem conhecimento de que a violência política é um crime. Né? Então, a gente precisa propagar mais, divulgar mais que já existe já existe uma lei que nos ampara. E a partir do momento que nós, mulheres, tivermos conhecimento disso, com certeza nós vamos buscar os nossos direitos. Eu volto a mim, porque assim, eu tenho inúmeros exemplos de violências que eu já vivi nesse tão pouco tempo de carreira política que eu tenho. Eu lembro que um determinado jornalista, uma vez durante um evento no interior, durante o dia, em pleno domingo, onde nós estávamos fazendo distribuição de cestas básicas, e durante o evento eu usava uma calça jeans um pouco rasgadinha, e o título da matéria dele não era a ação que eu estava desenvolvendo, não eram as cestas básicas, não eram as famílias em estado de vulnerabilidade que estavam sendo beneficiadas. O título da matéria dele era assim: deputada popstar, de calça rasgada. Então, tipo assim, é impressionante, né? O que não acontece com um deputado, por exemplo, com um político homem. Exatamente, é impressionante a forma que as pessoas nos veem. O que elas vão reparar? Elas não reparam no trabalho que a gente está desenvolvendo, elas não reparam na nossa história de luta que nós tivemos para conquistar determinado espaço, para chegar até aqui, porque tem toda uma trajetória para nós estarmos ocupando determinados espaços hoje. Não é isso. Vão reparar na roupa que você veste, volto a dizer,
no teu comportamento. Então, assim, existe sim uma legislação que nos ampara, nós só precisamos tomar conhecimento. Eu mesma, todas as vezes que eu me sinto violentada, eu procuro a justiça. Infelizmente, a justiça ainda é muito lenta, demora 1 ano, 2, 3 para julgarem um processo como esse. E o que a gente agora quer, o que a gente precisa trabalhar é justamente cobrar da justiça mais agilidade, mais velocidade no julgamento desse tipo de caso. Porque passa de uma eleição para outra e um crime cometido aqui há 4 anos atrás, 3 anos atrás, chega na próxima eleição e ainda não foi julgado. Então isso termina descredibilizando um pouco e eu acho que a gente precisa moralizar, porque a partir do momento que a gente vê a lei ter efetividade, a gente inibe que esse tipo de crime continue acontecendo. Eu tenho procurado a justiça, procurei lá atrás, procurei agora novamente, inclusive nesse último caso do vereador, a gente deu entrada, nós temos 3 ações contra ele, inclusive dentre elas 2 são criminais contra o vereador, porque o homem precisa aprender a respeitar a mulher. Principalmente nós, mulheres, que lutamos tanto para ocuparmos esse espaço, para representarmos milhares de maranhenses, milhares de adovicenses, milhares de cidadãos e cidadãs, né, que confiam, que acreditam no nosso trabalho. Então a gente precisa moralizar, sim, a coisa. E para isso existe a lei. Eu lembro que eu divulguei nas minhas redes sociais, e eu acredito que eu vou até começar a levantar isso como uma campanha, viu, Fábio? Sim. Vamos levantar como uma campanha, porque a partir do momento que eu divulguei a violência que eu sofri alguns dias atrás, eu comecei a receber direct de vereadoras, de mulheres do estado inteiro, dizendo, eu passei por isso aqui no meu interior, eu sou prefeita da cidade tal, passo por isso o tempo todo, eu sou vereador. Então, começaram a aparecer inúmeros casos. Então, é importante até a gente dar visibilidade para esse tipo de crime, porque a partir do momento que você dá visibilidade para esse tipo de crime, você incentiva que outras mulheres denunciem, que outras mulheres falem que estão passando por isso. Então, assim, acho, Carla, Thaís, é até bom a gente lançar mesmo uma campanha para que as mulheres falem mais sobre isso, para que a gente veja esses números de forma estatística, porque hoje a gente tem dificuldade, né, de catalogar esse tipo de crime. Então nós precisamos catalogar para poder combater. A gente precisa conhecer de fato, né, à risca tudo que está acontecendo, a quantidade de mulheres que têm sofrido por isso, como tem sido, o que a justiça tem feito, quantos homens já foram condenados por esse crime dentro do nosso estado, quantos processos estão em andamento, porque o ano que vem está chegando aí. Mais um ano político, onde vamos passar por um processo eleitoral, e se nós não moralizarmos as coisas, a tendência é piorar até o período da eleição. Eu lembro que até sobre essa legislação, conversava no bastidor com a Thaísia, o primeiro caso que foi analisado, me parece que foi do Maranhão, né? Sim. Na cidade de Pedreiras, salvo engano, de um vereador que teria tomado o microfone de uma vereadora que estava no movimento de fala. Não sei exatamente se esse caso foi julgado, que é o que a senhora está trazendo, né? Não sei se vocês têm alguma sobre a velocidade. Aí a vereadora teve coragem, né? Tornou o caso público, levou o caso para a justiça, mas aí eu pergunto, o que foi que aconteceu? Onde é que o vereador está? O vereador continua lá na Câmara Municipal de Pedreiras. Onde é que está o caso? Continua lá andando a passos de tartaruga na justiça. Então, é sobre isso que a gente precisa falar. Há uma legislação, a legislação é muito boa, nós estamos amparados, mas a velocidade que ela caminha tem tempo suficiente para nos fazer desistir do processo. Esse ponto é muito negativo, mas o ponto positivo nesse caso, onde o vereador arrancou o microfone da vereadora e não deixou ela falar, o ponto positivo é que ela denunciou e muitas mulheres se reuniram, se juntaram, o movimento estava lá, o Fórum de Mulheres estava lá. E essa união dessas mulheres, essa força junta, fez com que ela criasse coragem. Por quê? Porque o assédio é muito grande. Precisa de apoio. E esse apoio é dado por nós, por todas nós. A gente precisa estar de mãos dadas, unidas, e quando acontecer alguma coisa com uma, mexeu com uma, mexeu com todas. É isso mesmo. Perfeito. A gente chega ao final do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre violência política contra a mulher.
Vereadora Carla Sarney, a senhora é presidente da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. Qual o trabalho da Procuradoria da Mulher e como é que, por exemplo, se articula com essa temática de violência política? Olha, a Procuradoria da Mulher ela tem a competência de prevenir, de combater todo tipo de violência e criminalização contra as mulheres em relação à violência política, violência física, violência patrimonial. É uma procuradoria, assim como também aqui da Assembleia. E nós agimos de acordo com o que nós somos procuradas, né? A gente teve uma relevância maior agora nesse mandato. O nosso presidente Paulo Vitor realmente, ele não só nos deu todo um aparato que nós precisamos para agir, mas também nos deu a mobilidade da gente procurar os meios, a rede que, na verdade, trata contra essa violência. A gente hoje tem uma parceria com o Ministério Público, ali, doutora Selma Martins, tem uma parceria também com o CRANS, tem também com a própria juíza, a doutora Lucelena. A gente sempre está ali em contato para saber como é que está essa questão da violência, que a Daniela sabe que não é fácil, acabou de falar, como é que está em relação ao município. E a Procuradoria procura ali atender as pessoas. Nosso atendimento a gente atende lá e indica para a rede, encaminha para a rede de atendimento, que é exatamente aqui na Casa da Mulher Brasileira, que tem uma psicóloga, tem a própria Ministério Público, assim como outros profissionais que são competentes para atender essa mulher. Entretanto, a gente também tem aqueles pedidos daquelas mulheres que estão sem condições financeiras de agir, de largar o marido. Ou seja, doutora, olha, eu estou aqui hoje, mas eu vim pedir uma cesta básica. Eu não tenho condições de comer. Eu estou com 4 filhas em casa. A Procuradoria tem recursos para isso? Não, mas lógico que a gente não vai deixar de atender. Nós atendemos prontamente, damos apoio para aquela mulher. Se ela quer ir numa psicóloga, a gente leva ela na Casa da Mulher Brasileira. Se ela quer falar com uma assistente social, nós vamos levar. Ou seja, nós não podemos deixar aquela mulher ali desamparada, seja de qualquer tipo de violência. A violência política, você sabe que a gente articula institucionalmente. Né? Lá na Câmara, nós só somos 5 vereadoras, nós somos 4 presidentes de comissão, e assim, a gente tem a relevância, somos respeitadas, não temos do que nos queixar, Daniela. Graças a Deus. Mas nós nos colocamos no devido lugar. A gente realmente sabe, eu quero defender aqui minhas colegas, a gente sabe pedir, sabe estar ali na tribuna, reivindicar tudo que é relação ao direito das mulheres, né? E o que a gente deseja, o que se quer, é que futuramente, lógico, aumente o número de parlamentares a nível municipal, estadual, federal, para que tenhamos mais leis ao nosso favor. Porque eu acho que quando a mulher está lá dentro, tem a visão feminina, isso já muda um pouco o diálogo, né? Eu vejo até que as discussões mais acaloradas, quando a gente entra uma opinião feminina, a coisa ameniza, né? E violência entre os homens, mas as mulheres têm que interferir. Então é isso, a Procuradoria da Câmara, graças a Deus, fez agora em outubro uma série de eventos, não só eventos como palestra. A Daniela esteve lá conosco, a Procuradora da Mulher do Estado, quero elogiar, ativa, sempre dando apoio ali à nossa Procuradoria Municipal, inclusive nos doaram um notebook, uma impressora, né, um telefone, e assim, nós estamos ali para poder somar junto com o Estado, com a Procuradoria aqui da Assembleia, para fazer um trabalho bom. Thaís, e o Fórum Estadual das Mulheres, qual é o trabalho dele e também como é que se articula com esse tema da violência política? Sim, o Fórum tem 37 anos de luta e são 37 anos combatendo a violência contra a mulher, e violência de todas as formas, violência física, psicológica, política. Fazemos parte de uma grande rede de mulheres que se unem por um mundo mais igualitário e mais justo. O Fórum de Mulheres é como se fosse um grande guarda-chuva, onde muitas entidades fazem parte, muitas mesmo, são N entidades, não tenho como dizer o número exato, porque são muitas, e a cada dia chegam mais entidades. É o Fórum que coordena a eleição municipal do Conselho da Condição Feminina. É o Fórum Estadual de Mulheres que coordena a eleição do Conselho Estadual de Políticas Públicas. Ou seja, o Fórum tem todo esse trabalho de lutar por um mundo
melhor, um mundo mais justo, um mundo sem violência. E essa rede essa rede de mulheres se organiza de diferentes formas, mas quando chega no dia 8 de março, estamos todas ali unidas na luta por um mundo melhor, por um mundo mais igualitário, por um mundo mais justo, combatendo a violência e, em especial, juntando todas com sororidade, porque sem a sororidade nós não vamos em lugar algum. E essa sororidade é o que nos une. Nós temos vários pensamentos diferentes, não são mulheres que pensam exatamente igual, pensamos diferentes, debatemos, discutimos, discordamos, concordamos, mas temos uma linha só, um mundo sem violência. É esse o papel do Fórum, lutar contra a violência. Desculpe. É isso. Deputada, e a Procuradoria da Mulher aqui da Assembleia Legislativa, qual o papel dela e também como é que ela se articula com esse tema? A Procuradoria da Assembleia tem um papel bem semelhante às procuradorias municipais. Esse ano nós buscamos aumentar o número de procuradorias municipais, recebemos todo o apoio da presidência da casa. Como eu falo, a mulher ela tem acessibilidade. Nós, por termos uma presidente mulher, ela abraçou a nossa causa, abraçou a nossa luta. Nós tínhamos 16 procuradorias, nós hoje temos acima de 80 procuradorias instaladas, então foi um avanço muito grande. Mais de um terço dos municípios, né? Com certeza, e o objetivo é atingir todos os municípios, os 217 municípios do Maranhão. Mas nós já conseguimos avançar muito nesse curto intervalo de tempo à frente da Procuradoria. Nós lançamos o protocolo, onde esse protocolo ajuda os municípios, as câmaras municipais a estruturarem e a montarem as suas procuradorias. Nós incentivamos, como Carla bem colocou, nós incentivamos a instalação das procuradorias, dando equipamentos e ferramentas para ajudar no trabalho das procuradorias, principalmente nas câmaras municipais menores, onde as mulheres têm pouco apoio dos seus presidentes, pouco apoio do poder público, e aí a gente criou esse kit como uma ferramenta de auxílio para aumentar o número de procuradorias. Tem funcionado, tem dado certo e tem sido uma porta de entrada muito importante para denúncias, tem sido uma porta de entrada muito grande para a busca de apoio de mulheres que têm sofrido violência política. A gente viu violência política até na elaboração do projeto para a inserção de procuradorias dentro das câmaras municipais. Nossa. Vereadoras que não eram situação, né, que não votaram com o presidente, foram impedidas de darem entrada no processo, foram impedidas e a gente foi para cima, a gente deu todo o aparato jurídico e graças a Deus a gente conseguiu reverter esse tipo de situação. Mas só para você ter uma ideia, né? E ficamos muito felizes em ver todo esse avanço que os municípios estão tendo, porque é uma porta de entrada. A maior parte dos nossos municípios do Maranhão não tem delegacia da mulher, não tem uma rede de apoio. E a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, ela passa a ser uma porta de entrada importante de apoio e de aparato a essas mulheres que estão lá na ponta, que estão nos municípios mais distantes e que não têm a rede de apoio. Então, assim, vejo um papel fundamental. Esse ano foi priorizado o apoio às câmaras municipais, o apoio ao aumento do número de procuradorias, a criação de novas procuradorias. E eu quero sair do meu mandato de procuradora, vendo aí boa parte, tentando alcançar, ou pelo menos se aproximar dos 217 municípios do Maranhão com procuradorias instaladas. A vereadora Carla falou um dado muito importante, que quando a mulher participa do processo, até o número de leis aumenta. Sim. E a gente vê isso aqui na Assembleia, a importância da participação da mulher justamente aí. Tem um dado importante que do ano de 1976 a 2016, nós só tivemos aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão 16 leis voltadas para as mulheres do Maranhão, sancionadas aqui. Em 30 anos, 16 leis voltadas para mulheres. E com o aumento da representatividade feminina dentro do parlamento estadual, nós já ultrapassamos nos últimos 5, 6 anos, nós já ultrapassamos 80 leis voltadas para mulheres. É um número alto, é um número relevante em 5 anos. A gente mostra a diferença da participação direta das mulheres, né? E da falta de mulheres dividindo esse espaço com os homens. E quando eu falo nesse número alto de leis voltadas para as mulheres, nem todas foram elaboradas por nós. Sim. Mas a partir do momento que a gente entra no debate, a gente entra na discussão, a gente consegue incentivar até o homem a participar e a levantar junto conosco a nossa bandeira.
Vereadora Carla, a deputada Daniela citou alguns exemplos de situações que ela vivenciou em relação à violência política que sofreu. A senhora passou por alguma situação parecida? Graças a Deus ainda não. Mas eu queria citar até um fato que a Daniela falou, que nós também temos uma cartilha que foi elaborada em mês de outubro, que é Tu Não Estás Sozinha, é também da Procuradoria da Mulher do município de São Luís, são várias leis, é um compilado de lei de vários vereadores, homens e mulheres, e a gente disponibilizou para a população. A gente não trouxe, que né, infelizmente acabou a edição, mas nós estamos providenciando mais. Mas é importante que a população saiba e tome conhecimento das leis estaduais, da cartilha que tem a Procuradoria da Mulher da Assembleia e do município, para ela também saber exatamente dos direitos. Mas, é como você, voltando para a questão, eu tinha que citar essa situação, a questão da violência política, graças a Deus, ainda não aconteceu na Câmara. Espero que não aconteça. Espero que não aconteça, né? Mas a gente vê aí no país, a gente vê todos os dias, infelizmente, esse dado aumentando mais, e a gente tem que reprimir, temos que nos unir mais. Eu acho que essa seria a solução. Uma das propostas que tem sido levantada para também ter uma participação mais igualitária de homens e mulheres nos processos políticos, seja no parlamento, seja em espaços de participação política, é a questão da cota. Thaís, o que você acha dessa possibilidade de destinar vagas que já sejam para mulheres, por exemplo, de forma equitativa, 50% das vagas num parlamento, num hipotético Congresso Nacional, ou mesmo numa Assembleia, numa Câmara Municipal, fossem destinadas a mulheres e outros 50% aos homens, por exemplo? Olha, o que são as cotas? As cotas são formas de inclusão. E nós estamos, eu poderia dizer assim, que historicamente nos tiraram essa possibilidade de estarmos ali no poder. Então eu acho muito justo, acho que é mais do que justo. As cotas vão nos dar possibilidades reais, não significa que nós temos menos competência do que os homens. Cotas não significam isso, significam que estão fazendo historicamente um ajuste, né, do que nos deve. E como nos deve? Por que nos deve? Nos devem porque nós vivemos em um mundo onde aprendemos que mulher é para varrer a casa, cuidar das crianças, cuidar do lar. Mulher não é para fazer isso, mulher não é para fazer aquilo. E isso foi passando de pai para filho e o patriarcado ficou gigante. Está sendo até discutido no Senado, né? Porque hoje existem as cotas partidárias, mas está sendo discutido no Senado as cotas de lugares mesmo, para tirar a responsabilidade do partido. Sim. E os 30% que hoje, né, os partidos são obrigados a passarem a ser 30% de cadeiras, que para a gente é muito melhor, para cotas de gênero, né? Então para a gente é muito mais conveniente. Sim. Sonhamos com um dia que não precisemos mais de cota. Sim, sonhamos. Até lá estamos aceitando o debate, pelo menos o debate a gente aceita. Quando a gente está falando também nessa situação de violência política das mulheres negras, periféricas, são também aquelas que de repente sofrem mais, estão mais alijadas desse processo? Com toda certeza. Sim. Com toda certeza. Já um problema de ser, não é bem um problema, né? Já um fator de ser mulher. Nós já somos discriminadas, sim, por sermos mulheres. E aí quando você é uma mulher periférica, quando você é uma mulher negra, né, o problema é ainda maior, porque a discriminação é ainda maior. Existe um fator racial, sim, infelizmente, em torno de tudo isso. Então a gente precisa dar um suporte ainda maior para essas mulheres. Eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres negras, mulheres que vêm da periferia, ocupando espaço tão importante, como a gente vê desembargadoras ocupando espaço importante dentro do Tribunal de Justiça, para mostrar a capacidade que essas mulheres têm e que elas só precisam de oportunidade e, acima de tudo, de respeito. Sim. Ok, chegamos ao final agora do segundo bloco, né? A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia, hoje conversando sobre violência política contra a mulher. Nossas convidadas,
A procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Daniela. A procuradora da Mulher da Câmara Municipal de São Luís, a vereadora Carla Sarney. E a integrante do Fórum Estadual de Mulheres, Thaísia Ramalho. Vamos começar esse terceiro bloco tentando pensar, então, como é que a gente supera esse problema da violência política. A senhora já falou que a informação é uma das questões principais, né? É só ela? Não, ou tem mais coisa, deputada? Eu acredito que coragem e enfrentamento. Porque se a gente silencia, se a gente se cala diante de um ciclo de violência que a gente sofre, a gente vai estar dando margem para que a coisa continue. Então, nós precisamos ir para o enfrentamento, como eu coloquei. Já existe uma legislação que nos ampara. Então, nós precisamos ter coragem de ir para o enfrentamento. Nós precisamos ter coragem de não silenciar diante de qualquer tipo de violência. Seja ela violência doméstica, violência patrimonial, violência política. Nós precisamos ir para o enfrentamento, nós precisamos buscar o auxílio da justiça, nós precisamos fazer o nosso direito valer. Porque a partir do momento que a gente vê efetividade nisso tudo, com certeza essa vai ser a melhor forma de combater. E para isso a gente precisa enfrentar o problema de frente, com muita coragem, com muita ousadia, com muita determinação, porque só assim nós vamos inibir que esse tipo de coisa continue acontecendo, que esses machistas, sexistas, misóginos continuem se achando aí dono da razão, dono do mundo e achando que vão poder agredir uma mulher e que nada vai acontecer. Então, mulheres, força, luta, união e enfrentamento. Verdade. Vereadora Carla, os partidos, vocês colocaram que um dos problemas são os partidos, né? Da questão do apoio às candidaturas das mulheres, mas a senhora percebe que tem avanços recentes sobre, de repente, o estímulo de participações, muitas vezes reais, né? Que não sejam de candidatas laranjas apenas, mas de candidatas que vão lá, vão ter os mesmos direitos que os candidatos homens? Eu vejo que os partidos até já estão se articulando mais com as mulheres, porque hoje já tem a ala feminina. Exemplo, eu sou do PSD Mulher, sou coordenadora estadual do PSD Mulher. Eu não via isso antes, né? Eu dizia anos atrás, alguém disse, quem é do PSD Mulher, quem é do PMDB Mulher, quem é? Então a gente já começou a ver alguns anos atrás o próprio partido querer incentivar a ala feminina, né? O teu partido é PP, Daniela? PP? Não, o partido é PSB. PSB. Quem é o PSB Mulher, o PMDB Mulher, outro partido de Thaís. Então, assim, eu estou dando exemplo que agora o próprio partido também já está incentivando. Eu vejo que através de reuniões, de palestras, inclusive nós mesmos vamos fazer agora, para poder exatamente incentivar que haja mais filiação das mulheres para o pleito de 2024, mas a gente tem que ter também a coragem da mulher, de querer enfrentar as urnas, de saber que ela pode, que ela tem o poder para isso. A questão partidária anterior, que exatamente a que é feita pela panelinha de homens, isso acontece demais. E o que a gente precisa é exatamente mostrar que nós vamos ser valorizadas e efetivamente ser. Por exemplo, a próprio recurso da campanha política. Tem muitas mulheres que não receberam nada. Até hoje eu tenho colegas que eu não recebi nada, mas outros partidos honraram. Isso tem que ser obrigado a todos os partidos, é importante. Porque as mulheres, elas não podem, não é um poder, acho que o poder discricionário do presidente não poderia ser discricionário, devia ser obrigatório. Olha, a cota de feminina é isso aqui, então vamos repassar para as candidatas, vamos ver aqui, lógico que a legislação é primeiro prefeita, aí vem vereadora de capital, respeitando toda a legalidade, mas que haja esse prestígio mesmo. Então, com isso, Daniela, eu acho que talvez a gente incentive mais, mas também fazendo palestras, fórum de discussão para levar as mulheres para isso. Inclusive, eu já convidei a Thaísa para entrar no PSD, ela já vai para o evento para poder pensar. Ela não brinca em serviço, tá vendo? É porque ela quer ser candidata, né, em Ribamar, eu falei, olha, o lugar que ela vai te levar. Ela não brinca em serviço. Carla falou um dado importante, é importante ressaltar, quanto aos partidos políticos, nós estamos vendo chapas inteiras cair. Isso. Né? Nós estamos vendo que não dá mais para brincar para usar a mulher como laranja. As chapas estão caindo. Nós estamos vendo deputados, por exemplo, aqui na casa, com eminência de sair, deputados que têm um excelente trabalho, que têm um trabalho muito bonito dentro do estado do Maranhão, mas que está com uma briga na justiça. Nós vimos chapas de vereadores cair no interior do estado. Inclusive caiu em Caxias, minha cidade. Caiu uma chapa de vereadores por conta dessa cota de gênero. Ou seja, o partido começa a respeitar a mulher dentro do partido. E Daniela, isso é uma forma de forçar eles a levarem a sério. Que isso é sério, eles podem perder o mandato. Agora é uma pena, sabe, que é uma pena muito grande ver que a classe política, os candidatos, eles estão perdendo os seus mandatos e que nada acontece com os partidos.
Porque se acontece esse tipo de coisa na conjuntura, na formação partidária, Isso. é porque o diretório do partido permite. É verdade. E eu Não tem acho, responsabilidade? eu acho Muitas e o vezes partido- nem ficam sabendo, Não, né, o os partido, candidatos, o né, partido Daniela? ele está se eximindo, ele se exime da responsabilidade, e a responsabilidade recai sobre o político que está ali, que lutou, que investiu tempo, que investiu trabalho, né, para estar ali buscando um mandato, conseguiu lograr isso numa eleição, conquistar um mandato e de repente perde o seu mandato por causa de uma conjuntura partidária e o partido em momento algum é responsabilizado. Essa discussão que está no Senado. Foi isso que levantou a discussão para mudar a questão das cotas. Na reforma política? Na que está reforma sendo política, proposta. exatamente. Thaísia, que outros desafios existem aí nesse enfrentamento, nesse combate à violência política? Olha, são tantos desafios que às vezes a gente até fica sem saber por onde começar. Mas Vou então ajudá-la. Me ajuda. De que forma os homens podem ser aliados nesse enfrentamento, se é que podem, né? podem e devem, mudando o pensamento machista, evoluindo. E existem muitos homens parceiros, claro que existem. Existem muitos homens que contribuem sim também eu diria com a legalidade, ou eu diria com a conexão em relação a tudo isso. Existem sim. Agora, tem outros desafios maiores ainda do que esse. Eu acho que são as mulheres se organizarem e se unirem no sentido de que estamos juntas, vamos lutar juntas e vamos vencer juntas. Por quê? Porque a Daniela falou uma coisa muito interessante, que os homens, que a luta e os desafios são muito grandes e que a denúncia deve ser feita. Mas não é simples fazer essa denúncia, é muito difícil. Por que é difícil? Porque às vezes falta apoio até familiar. E aí, se não tem o apoio familiar, não tem o apoio partidário, precisa ter uma rede de mulheres que se unam e falem, vamos dar apoio sim. Que foi o caso da vereadora lá em Pedreiras. Muitas mulheres se uniram, milhares de mulheres se uniram e tivemos um fim, tivemos uma punição sim, porque ele apareceu em rede nacional e as coisas são lentas sim, estão andando de forma lenta na justiça, mas com certeza vai ter um fim onde ele vai ser punido. E foi graças a quê? Graças à união de muitas mulheres. Então, o que encoraja uma mulher é outra. Eu digo todos os dias isso. O que encoraja uma mulher é outra. Então, a solução é nos unirmos e vencermos juntas. Deputada, hoje a gente tem uma Assembleia que tem o maior número, né, de parlamentares mulheres. A senhora já ressaltou, conduzida por uma mulher. São mulheres que podem ter pontos de vista políticos diferentes, mas isso é uma pauta em comum que vocês debatem, discutem, conversam também sobre essa questão da participação da mulher na política, da violência? Nós temos buscado nos unir aqui dentro do parlamento. A bancada feminina dessa legislatura, ela veio bem mais forte do que a bancada feminina da legislatura anterior. Nós temos debatido, nós temos conversado entre nós da mesma forma. Eu digo que os principais acordos, eles não acontecem dentro do plenário, ele não acontece dentro de um gabinete, ele acontece numa conversa informal. E nós temos buscado, inclusive, levar esse tipo de conversa para fora da casa, nós, mulheres deputadas. Isso, Fábio, já tem gerado até ciúme nos deputados, porque nós temos nos reunido com frequência, a nossa presidente tem tido uma participação assídua durante essas conversas, durante esses debates, tem nos dado todo o apoio necessário. Com certeza a bancada feminina dessa legislatura veio bem mais fortalecida. Eu acredito que, inclusive, se o número aumentou de uma legislatura para outra, a tendência é continuar a aumentar, porque nós temos muitas mulheres aí que estão mostrando que não vieram somente para ocupar uma cadeira, que são mulheres que não estão na sombra de um homem, são mulheres que têm opiniões próprias, são mulheres que têm desenvolvido um grande papel político, aqui dentro do parlamento estadual.
E eu fico muito feliz em ver esse número crescente e, acima de tudo, eu sempre disse que eu nunca me ative muito aos números. Eu sempre voltei meu trabalho mais para a qualidade do que para a quantidade. E apesar de nós termos aumentado muito, que isso é bom, mas nós temos mulheres muito competentes dentro do parlamento estadual, que têm desenvolvido um grande trabalho, inclusive os próprios homens. Nós hoje temos o reconhecimento dos próprios pares, dos próprios homens da casa. Isso é muito importante para a gente. A gente está chegando no final do programa. Eu queria dedicar 1 minuto para cada uma de vocês fazerem considerações finais sobre o tema, deixarem a mensagem com o telespectador, começando pela senhora, vereadora. Agradecer você, Fábio, primeiramente aqui pelo programa, pela condução, com toda a maestria aqui, no meio de nós mulheres aqui conduzir esse programa. Agradecer a Daniela, a Thaisa e todos aqui da produção, dizer que a vida de uma parlamentar, eu também tenho certeza que a vida de uma ativista não é tão simples, mas a gente procura lutar e está sempre ali fazer o melhor, dar o melhor de nós, fazer com amor. Quem faz com amor, quem está ali, ela consegue colocar seus projetos em prática, dizer que é assim que a gente consegue vencer e lutar. Também eu vejo numa campanha, vejo dentro do parlamento, ter voz e vez. Para você ter voz e vez, você tem que estar ali com coragem, estudar e saber também vencer com toda humildade. Porque quando a gente tem humildade, Deus abençoa. Então, que Deus nos abençoe. Amém. E a gente continue aqui sempre sendo convidadas por você. Muito obrigada. Muito obrigado. Thaísia? Claro que eu queria agradecer, né, a honra de estar aqui com todos vocês. E aí eu queria citar algumas mulheres aqui, porque nós não podemos falar de violência sem citar mulheres históricas, mulheres de lutas e aguerridas. Eu queria mandar um grande abraço para a professora Meire Ferreira, a professora Neuzeli, para a delegada Kazumi Tanaka, para a Silvia Leite, para a Francisca. São mulheres aguerridas e que estão ali no combate à violência todos os dias. São as ativistas, as militantes que fazem essa luta do dia a dia. Um grande abraço para todas as mulheres do Fórum Maranhense de Mulheres, do Conselho da Condição Feminina, do Conselho Estadual de Mulheres. Um grande abraço e meu respeito a todas vocês que fazem essa grande luta. Deputada? Gostaria, antes de tudo, de agradecer você por essa brilhante mediação, agradecer a comunicação desta casa, por nos oportunizar esse momento. Quero estender o meu abraço. Thaísia foi muito feliz ao citar essas mulheres que têm um relevante serviço prestado, que são mulheres ativistas, que brigam pela causa, que brigam por todas nós mulheres. Então, eu estendo também o meu abraço para cada uma das mulheres aqui citadas pela Thaísia. Quero encerrar esse programa dando uma palavra de incentivo a todas vocês, principalmente vocês, mulheres, que almejam disputar uma cadeira dentro dos seus municípios, seja no Legislativo Municipal, seja para o Executivo, dizer que vocês não estão sozinhas, já existe uma rede de apoio, a Assembleia Legislativa está à disposição, a Procuradoria da Mulher está à disposição para dar todas as orientações necessárias. Busquem informação, busquem conhecer, busquem escolher bons partidos que apoiem de fato as candidaturas de vocês, e nós estamos aqui para somar, porque nós somos mulheres fortes de garra e de fibra, e como mulheres nós não fugimos à luta. Vamos aí, vamos aumentar o número de representatividade feminina e vamos mostrar a força que todas nós temos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.